Meu nome é Daniel Padilha Pacheco da Costa, sou professor do DLM, Departamento de Letras Modernas, da FELESH, e eu vou subir aqui uma apresentação. Então, boa tarde a todos, agradeço a presença. Passo então já de imediato ao que eu tinha preparado, cujo título é A Vida ou a Biografia dos Poetas, do Gênero Histórico à Crítica Literária. Então eu queria, na verdade, nessa apresentação, refletir sobre a noção, o gênero de vida e a maneira como ele vai se transformando historicamente, desde a antiguidade até o século XIX, aproximadamente, quando ele passa a ser utilizado como uma matriz para a própria interpretação crítica. Então, dentro desse escopo, eu queria utilizar como exemplo a vida de François Villon, que é um poeta do século XV, da segunda metade do século XV, e que se transformou em um autor no XIX muito interpretado por essa perspectiva da crítica biográfica. Então, basicamente, eu vou fazer um percurso dando como exemplo as transformações da própria vida de François Villon, desde as suas primeiras publicações até a sua recepção moderna no século XIX. Então, para retomar o gênero vida, eu queria começar com uma das primeiras, se não a primeira vida escrita na Antiguidade pelo Plutarco, né, que é a Vida de Alexandre, que é o primeiro capítulo das Vidas Paralelas, né, em que ele compara a vida de Alexandre à de César. Então, logo nos primeiros parágrafos dessa vida, o Plutarco diz o seguinte, eu cito, é a vida de Alexandre o monarca e a de César, o vencedor de Pompeu, que vou dedicar a este livro. Dado que a quantidade de realizações a considerar é enorme, não vou fazer qualquer outra introdução que não seja pedir a benevolência dos meus leitores. Se eu não incluir todos os feitos notáveis destes homens ou não fizer uma descrição exaustiva de cada caso e me ficar na maior parte dos assuntos por uma síntese, que não reclamem. No segundo parágrafo ele continua, é que não é história o que me proponho escrever, mas sim vidas. A verdade é que nem sempre os atos mais relevantes são os mais reveladores de excelência ou de vício. Em contrapartida, muitas vezes um episódio insignificante, um dito ou uma anedota, pode ser mais expressivo de um caráter do que batalhas com milhares de mortos, grandes paradas militares ou cercos a cidades. Finalmente, o terceiro parágrafo ele afirma, assim, do mesmo modo que os pintores, ao produzirem um retrato, se fixam no rosto ou na expressão dos olhos, que são o espelho do caráter, e pouca atenção prestam às restantes partes do corpo, seja-me também permitido dedicar-me, sobretudo, aos sinais da alma e a partir daí retratar a vida de cada um deles, as grandes façanhas e lutas que travaram, deixo-as para outros. Fim da citação. Então, aqui, no fundo, a gente tem vários elementos, né? Um deles é a comparação entre a vida e a história, a própria vida sendo, num certo sentido, definida como um subgênero da história, no sentido de que ambas pertencem à narração, né? No sentido retórico ou poético do termo. Então, no fundo, a gente tem aí vinculado à vida o relato histórico no gênero especificamente, né, dos personagens selecionados pelo Plutarco no gênero elevado, né, já que são generais, imperadores e assim por diante. Então, a descrição, né, a descrição ela aparece, a descrição do personagem ela aparece sempre vinculada a uma narração, e essa narração ela é feita em gênero elevado. Esse gênero, né, da vida, ele é depois desdobrado não só para generais, mas também para filósofos, pintores, escultores, arquitetos e, no caso que me interessa, poetas.
Então, eu dei aí só alguns exemplos, né? Os primeiros são pertencentes à antiguidade, como é o caso das vidas paralelas do Plutarco e das vidas, doutrinas e sentenças dos filósofos ilustres, Diógenes Laércio. Mas depois esse gênero passa a ser também aplicado à organização de coletâneas poéticas propriamente ditas, né? Então, um exemplo são as Vidas e Rasos de Trobar, ou seja, essas edições escritas de textos poéticos destinados inicialmente a serem cantados ou recitados, né? Então, o gênero narrativo, né, da vida, ele permite estruturar na forma escrita e dar unidade, por assim dizer, em torno da vida do poeta a uma coleção de poemas. Sobretudo na Itália, na França, a partir dos séculos XV e XVI, esse gênero ele também passa a ser utilizado para relatos sobre a vida de artistas, né? O caso, por exemplo, das vidas escritas pelo Giorgio Vasari, ou a vida de Rubens, escrita pelo Roger de Pila, já no século XVII, ou do mesmo autor, o próprio Abrégé de la vie des peintres, ou seja, o próprio resumo da vida dos pintores do finalzinho do século XVII. Eu dei aí também um exemplo de uma vida escrita na verdade, as vidas dos poetas gascões, né? Vida poète gascon do Guillaume Colletet, que é escrita, na verdade, no século XVII, mas publicada apenas no XIX. E é justamente para esse autor que eu quero passar agora, porque ele realizou, né, uma obra extremamente exaustiva, intitulada Vie des poètes français par ordre chronologique depuis 1209 jusqu'en 1647, ou seja, a vida dos poetas franceses por ordem cronológica, desde 1209 até 1647. Esse manuscrito ele teria sido escrito e concluído, melhor dizendo, por volta de 1645 pelo Guillaume Colletet. Só que esse manuscrito ele se perdeu porque ele foi consumido pelo fogo no incêndio da Biblioteca do Louvre em 1871. Não obstante, a vida especificamente de François Villon, né, que era uma dessas vidas, das dezenas de vidas ali descritas pelo Guillaume Colletet, ela foi publicada numa edição como um prefácio, na verdade, da edição feita pelo bibliófilo Jacob, em 1854. Então, essa é uma das primeiras edições modernas do Villon, intitulada Œuvre complète, né, Obras Completas, revista corrigida e organizada com notas históricas e literárias pelo bibliófilo Jacob. Então, nessa edição, ele inclui o relato biográfico sobre a vida de François Villon, escrita pelo Colletet, mas que tinha permanecido inédita até então. Mas antes dessa publicação, embora do ponto de vista cronológico ela pertence essa vida ao século XVII, portanto ela tenha sido escrita anterior, ela foi publicada posteriormente a uma outra vida de François Villon, que essa foi escrita por Jean-Antoine de Cerceau, para ser incluída na edição Œuvre de François Villon do começo do século XVIII, mais especificamente 1723. Então, nesse caso, a vida ela aparece como uma carta, né, enviada a Monsieur X, né, a um senhor desconhecido, e ela aparece como pós-fácil a essa edição. Então, essas são as duas vidas de François Villon escritas antes do século XIX, né, num caso
escritas em meados do século XVII, publicada apenas em meados do XIX, e essa segunda que foi publicada já na primeira metade do século XVIII. Essa mesma vida de Jean-Antoine de Cerceau, ela foi incluída numa edição posterior pelo Samuel Formet, de 1742. Aqui ela também aparece como um pós-fácio. E o que eu queria salientar aqui é o fato de que, no fundo, no próprio prefácio dessa edição, o editor há uma apresentação de todas as obras que estão incluídas nessa coletânea poética, atribuída a Villon, e antes da enumeração dessas obras, aparece essa passagem que eu cito: Mémoire touchant Villon, ses ouvrages et leurs éditions, tirées principalement de ses écrits par l'éditeur de la présente édition de 1742. Então, traduzindo aqui à prima vista, memórias que tocam Villon, as suas obras, as suas edições, retiradas principalmente dos seus escritos pelo editor da presente edição de 1742. Então, no fundo, aqui fica explicitado já qual que é o material, ou seja, qual que é a matéria, com base em quais elementos essa vida ela é construída, né? E aqui eu enumerei as principais fontes, como a gente diria modernamente, né? Ou seja, o material no qual o biógrafo se baseia para escrever a vida do poeta. Então, são principalmente as obras do próprio poeta. Então, as informações elas são retiradas da própria obra, mas também em outros textos, né? Aqui, por exemplo, em textos atribuídos ao Villon, como as Répues Franches, e o próprio, que é um monólogo dramático, e o próprio Francharché de Bagnolet, que também é um texto teatral. Há poemas, como é o caso do Epitáfio de Marot, textos históricos, né, pesquisas da França, origem dos cavaleiros, além do prefácio escrito pelo Clément Marot na principal edição antiga de Villon. Marot, que era valete, né, do rei à época, e foi incumbido pelo próprio rei de fazer uma edição sobre as obras do Villon. Então, o seu prefácio também serve de matéria. A arte poética de Freinet de Vauquelin e o próprio Gargantua do Rabelais, onde há uma conhecida anedota sobre François Villon. Então, são, sobretudo, textos que a gente chamaria modernamente de literários, né? Ou seja, textos poéticos, dramáticos, e sobretudo as obras do próprio poeta, né? Então é como se não, o biógrafo, ele efetivamente retira, né, das obras elementos que permitem organizar a vida do poeta, que por sua vez vai apresentar a própria obra. Então você tem um procedimento aí que é circular, no fundo, e portanto permite narrar, né, a vida do poeta com base em elementos retirados do próprio poema, para que esse próprio poema seja apresentado de maneira coesa e receba a unidade em torno do seu autor, né? O autor no sentido antigo como autoridade num determinado gênero. Há, no entanto, uma significativa descontinuidade, né, no gênero biográfico a partir do final do 18 e começo do 19, né? E, sobretudo, a partir de meados do 19, a crítica biográfica, ou assim chamada crítica biográfica, ou seja, uma determinada vertente da crítica, vai se basear na biografia dos poetas para interpretar os poemas, mas agora num sentido muito diferente, já que a biografia ela vai se referir a acontecimentos empíricos da vida de um autor individual, de um autor empírico, no caso, que é considerado como o criador da obra, né? Então muda o sentido de autor, muda o sentido de obra e também muda o sentido de crítica de uma determinada obra. Aí surge, portanto, essa concepção de crítica biográfica. Um marco, no caso do Villon, é a tese escrita pelo Antoine Campeau, intitulada François Villon, sa vie et ses œuvres,
defendido em 1859. Ali já aparece, por parte do Campeau, um procedimento crítico que se baseia, né, em elementos históricos, e aí entendendo por elementos históricos o sentido moderno de história, né, como uma reconstituição dos fatos, por assim dizer, e que, portanto, são externos ao próprio texto. E o próprio sentido de autor é ele também externo, já que ele é considerado como uma causa eficiente, por assim dizer, né, o criador de uma determinada obra. Então, em todos esses sentidos, agora o procedimento ele vai ser um procedimento de buscar elementos exteriores ao próprio poema para que, com base na reconstituição de fatos próprios da vida do poeta, aí no nosso sentido moderno, os próprios poemas sejam explicados. O problema no caso do Villon é que esses fatos são muito parcos, né? Portanto, em grande medida, esses biógrafos modernos eles vão se basear eles também nos próprios poemas para reconstituir a biografia do autor, do seu suposto autor empírico, no caso de Villon. O que me interessa aqui no caso de Campeau é que o principal elaborador, né, da crítica biográfica, que é o Sainte-Beuve, publicou, no mesmo ano da defesa da tese do Campeau, uma resenha sobre essa obra, e ali ele já explicita também esse procedimento crítico que depois vai ser identificado a ele, né, como um dos principais representantes da crítica biográfica. A gente pode lembrar aqui o célebre ensaio do Proust contra Sainte-Beuve, né, ou seja, contra esse crítico e contra, sobretudo, a sua maneira de interpretar as obras literárias com base na biografia dos seus autores. Já no final do século XIX, a principal edição do Villon, do Longnon, Auguste Longnon, ela vai, de certa forma, concluir esse processo por meio de uma edição baseada na vida e na obra do poeta, agora ambos entendidos em sentido moderno. Então, esse é o percurso, no fundo, desde as primeiras vidas de François Villon até as suas biografias em sentido moderno, agora utilizadas não apenas para estruturar as edições, como era feito anteriormente, mas inclusive para interpretar criticamente os próprios poemas. Aqui você tem um pressuposto que, no fundo, está presente na própria reconstituição da vida de Villon pelo Gautier, em um ensaio importante chamado Les Grotesques. No caso de Villon, esse ensaio ele foi escrito especificamente em 1834, publicado numa revista, e só depois incorporado nesse livro. Nesse livro, a biografia do Villon ela aparece em primeiro lugar e é sucedida de mais 9 apresentações, retratos, como diz o Gautier, né, de poetas franceses. Aqui eu só queria explicitar o pressuposto que está por trás dessas biografias e que é afirmado pelo próprio Gautier nesse primeiro capítulo da sua obra Les Grotesques. Eu cito: malgré les manques de documents, il est facile de faire une vie très détaillée de Villon. Apesar, né, da falta de documentos, é fácil fazer uma vida muito detalhada de Villon. C'est un poète égotiste, diz o Gautier. É um poeta egótico. Le moi, le je reviennent très souvent dans ses vers. O eu, né, retornam frequentemente nos seus versos. Il parle de lui, il se confesse avec une charmante naïveté, il fait de retour sur lui-même, il se complète dans les souvenirs de sa jeunesse et de son bon temps. Então ele fala de si, ele se confessa com uma ingenuidade encantadora, ele retorna a todo momento sobre si mesmo e se compraz em lembranças da sua juventude e dos bons tempos de antanho. Então, aqui fica explicitado justamente esse sentido agora de poema lírico como a expressão de uma individualidade do próprio autor empírico, no seu sentido moderno. Apesar de ter havido essa falta de documentos nas primeiras biografias de Villon da primeira metade do século XIX até meados do século XIX,
há, depois disso, uma gigantesca busca, né, por documentos de arquivos, e esses documentos de arquivos vão revelar agora um Vion empírico, efetivamente, ou seja, um indivíduo que efetivamente viveu na época e que agora vai, com base nesses documentos de arquivos, ser possível reconstituir elementos da vida, agora entendida modernamente como a biografia, né, de um indivíduo empírico que viveu na segunda metade do século XV. Portanto, vai ser reconstituída em elementos sumários, né, o percurso desse célebre malfeitor da segunda metade do século XV. Que teria cometido alguns crimes, assaltos, teria sido condenado ao enforcamento e depois agraciado antes de desaparecer dos registros de justiça da época. Então, basicamente o percurso que eu queria fazer era esse. Eu tinha trazido também alguns versos do próprio Vion, mas infelizmente não vai ser possível discuti-los. Eu só queria enfatizar justamente essa transformação, né, de um gênero histórico em torno da vida do poeta, que progressivamente, sobretudo a partir da primeira metade do século XIX, vai se transformar em base para a interpretação crítica dos próprios poemas, a partir do desenvolvimento dessa nova disciplina, que é a crítica biográfica em meados do século XIX. O Vion, ele se presta e ele é exemplar desses diferentes momentos e dessas diferentes concepções de vida, desde o XV até o XIX. Então, eu agradeço a atenção de todos, encerro a minha fala aqui, e acho que consegui respeitar aqui os 20 minutos, então, sem mais tardar, eu vou passar a palavra para o Eduardo Sienkiewicz, que é pós-doutorando, né, da Universidade Federal do Rio, que vai apresentar um trabalho sobre o seguinte tema. Eu cito Luciano de Samosata, século II depois de Cristo, atualizado no De l'Histoire do padre Lemoine da Companhia de Jesus. A palavra é sua, Eduardo. Muito obrigado, Daniel. Primeiro, eu agradeço a presença de todos. Agradeço também o aceite para apresentar esse trabalho na Semana de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da USP. Lembrando que há 16 anos, presencialmente, eu apresentei um trabalho, mas eu apresentei num dia antes do meu dia, por um lapso. Com muita generosidade, a professora que organizava a mesa deixou que eu falasse, porque no dia seguinte eu viajava para o Rio de Janeiro e estava com passagem comprada já. E dessa vez eu não errei o dia. Então eu vou compartilhar a minha tela. Eu preparei dois arquivos. Bom, vocês estão vendo a tela? Então essa primeira aqui, ela é só para, de fato, com o título da minha fala, e eu sou pesquisador associado do ProAira e estou pós-doutorando na UFRJ, no segundo ano. Bom, então, essa aqui é só para dizer quem foi e o que publicou, o Pierre Lemoine. Vocês vão ver que ele nasce em 1602 e ele morre um ano depois da impressão do De la Histoire. E ele é tido como um poeta, autor de poema épico, que vocês estão vendo o nome do poema épico, autor de sonetos e de uma obra poética, um conjunto de obras poéticas. Esses sonetos, eles são sobre o nascimento do Monsenhor o Delfim. Então, ele é um homem de corte do século XVII. Essa obra poética ela é enriquecida com figuras em talhe doce, de 1672. Ele foi também tratadista, que é o caso de hoje. Eu vou falar do tratado sobre história, as 9 dissertações sobre história. Mas vou falar muito mais de como ele atualiza o Luciano de Samosata em seu tratado.
Esse tratado, conforme vocês vão ver, bom, ele foi jesuíta, missionário e contra-reformista. Essas posições são importantes, porque os jesuítas fazem muitos tratados de arte histórica e a circulação entre eles é bastante intensa, eles se conhecem. Então, por exemplo, ele tem essas outras obras, como a Galeria das Mulheres Fortes e obras sacras, cuja fonte está aparecendo aí, que é uma fonte que eu tirei da internet. Há outros estudos, a biografia dele do século XIX, e veja o retrato do nosso querido Pierre Lemoine, que tem esse cabelo empolvilhado, bem típico da época dos homens de corte, né? Bom, e aí, assim, há uns estudos sobre ele mais recentes, 2013, a Ana Paula Torres Mediani, professora na USP, e André Sequel Cerqueira, que foi aluno dela de doutorado, hoje é pós-doc na Unifesp, em 2020 publicaram um artigo em que eles falam do Pierre Lemoine, junto com outros tratadistas italianos e espanhóis, mas eu não vou me alongar no estudo deles. E tem esse outro estudo de tratados sobre história, em que o Pierre Lemoine também aparece, e é de 2013. Eu vou fechar esse arquivo, porque o que nos interessa, acho que mais de imediato, está no outro arquivo. Deu certo. Bom, então, vamos ao que interessa. O de la Histoire, ele divide-se em, então, como eu disse, 9 dissertações. Ele pode ser traduzido por 9 dissertações sobre história ou da história. Cada dissertação divide-se em artigos, que, na verdade, eles são artículos, eles são junções, ligaduras, ordenações. E eles variam, então, a quantidade conforme as dissertações. As autoritates do Pierre Lemoine, elas são basicamente as antigas: Xenofonte, Tucídides, Políbio, Tito Livio, Tácito, Sêneca, Homero, Virgílio, Heródoto, Cícero, Salúcio, Luciano, que é o que nos interessa hoje, Quintiliano e Horácio. E eu pus entre parênteses, então, das antigas, para fazer uma piadinha. As autoritates modernas, por exemplo, Guicciardini, o cardeal Bentivoglio, Dávila, Maffeo, Fabiano Estrada, Castelvetro, Agostino Mascardi, Rafael François e Malvese, então, das modernas. Aqui eu tenho um comentário importante, que é o seguinte: Fabiano Estrada e Agostino Mascardi, eles são do mesmo círculo letrados, genovês, basicamente. O Mascardi é genovese e tem um tratado de arte histórica. A primeira vez que soube do Pierre Lemoine, soube pelo História de Portugal Restaurado, do Conde da Ericeira, terceiro Conde da Ericeira, um autor português do século XVII, mas ele fala Padre Mene. O Padre Mene, eu nunca iria achar quem é o Padre Mene. Depois eu consegui saber que era o tratadista que eu estou falando hoje. Então, basicamente, na primeira dissertação, dividida em 10 artigos, ele se ocupa em estabelecer a pertinência da história, da arte histórica, com elogio ao gênero, em especificar as qualidades do historiador. Na segunda dissertação, dividida em 5 artigos, o tratadista discute a natureza da história, da arte histórica. Na terceira, que se divide em 10 artigos, trata das partes da história, principalmente no primeiro artigo, onde também trata das matérias do gênero e da opinião dos antigos sobre a verdade das suas ações. Na quarta dissertação, cujos artigos são 4, debate, juízos e elogios históricos. Na quinta dissertação, dividida em 4 artigos, a matéria principal são as sentenças. Na dissertação sexta, dividida em 4 artigos, as descrições são debatidas. Na sétima,
dividida em 4 artigos. O tratadista se ocupa das arengas, discussões, polêmicas e da digressão. Na oitava dissertação, dividida em 2 artigos, a vez é para debater a disposição, a dispositio do gênero histórico. Na última dissertação, Lemoine prescreve sobre a elocução do gênero histórico, denominando-a de diction historique. Para isso, divide a discussão em 6 artigos. Eu não tenho tempo para falar disso, mas era legal situar. Esse slide ele tem o propósito de mostrar o conceito de história que o tratadista tem, que é muito próximo do que Luciano diz ser o gênero. Mas, nesse caso, ele não refere Luciano. Por eu estar estudando como se deve escrever história há muitos anos, eu consegui encontrar Luciano nesse trecho. Eu não vou ler em francês, eu vou ler a tradução, se vocês me permitem. Em segundo lugar, o primeiro lugar é que a narração é um termo genérico. Em segundo lugar, a história é uma narração contínua, que tem suas partes unidas e ligadas, segundo a ligação e a dependência que devem ter as partes, ou de um corpo, ou de um edifício regular. Em terceiro lugar, é uma narração de coisas verdadeiras, pelo que se difere do poema heróico e do romance, que são composições regulares e que exigem ligação e correspondência entre suas partes. Mas lhes falta a verdade. E todos esses edifícios, cuja arquitetura parece tão justa, cujos móveis são tão ricos, não são senão estruturas imaginárias e construções de belos sonhos. Eu escolhi 3 excertos, então o primeiro já foi, o que talvez me permita ter tempo para falar algumas coisinhas sobre o Luciano que eu não falei no começo. Então, esse excerto número 1, ele faz parte da dissertação 1 e ele corresponde ao parágrafo 45 do Como se deve escrever a história. Eu vou ler a tradução do Lemoine e vou ler a tradução que é feita pelo Jacinto Luiz Brandão do Como se deve escrever a história. Então, diz o tratadista, digo historiador na forma de Salústio, de Tito Livio, de Tácito, que foram poetas livres e desvinculados das restrições dos números e das medidas, como Pontano mostra em um confronto que ele fez, especialmente de suas locuções e de suas figuras, com as locuções e figuras de Virgílio. Sobre isso, não se deve esquecer o testemunho de Luciano, grande mestre na arte histórica, que diz que o navio da história será pesado e sem movimento se o vento da poesia não encher suas velas. Bom, eu encontro no Luciano de Samoza, tá, pela tradução do professor Jacinto Nunes Brandão, que o pensamento tenha algo de comum e alguma relação com a poesia, na medida em que esta é elevada e grandiosa. Então será necessário algum sopro poético para inflar as velas com bons ventos e elevar a nau sobre a crista das ondas. Passando então para o próximo, dissertação 2, o excerto. Eu não localizei ainda o trecho no Como se deve escrever a história. O mais próximo que encontrei foi o parágrafo 38, quando Luciano diz que o historiador deve ter livre espírito. O mesmo que Pierre Lemoine diz Luciano afirmar é o que, segundo o tratadista, diz Políbio sobre o caráter pedagógico instrutivo da história, filosofia de exemplos, filosofia prática. É, inclusive, o interesse do nosso congresso. Eu acho que aqui eu escolhi justamente porque ele é de interesse para a discussão da Semana de Estudos Clássicos em que estamos. Bom, Luciano disse o mesmo depois deles, e a razão é que a história é uma filosofia prática que ensina por modelos e por exemplos, e este método de ensinar mais sutil do que aquele que se faz por argumentos formais também exige grande sutileza de espírito. Acho que não tem a necessidade de eu encontrar o trecho, porque ele está citando Luciano, ou seja, ele está interpretando o Luciano, valorando o Luciano e atualizando o Luciano como um tratadista de arte histórica,
coisa que Luciano não ou não precisa ser. A gente sabe que o Luciano é um autor da Segunda Sofística, do século II, um autor de sátiras, de diálogos jocossérios e um autor de ficção, no limite, um poeta que escreve em prosa, né? Bom, o último excerto que eu trouxe, ele pertence, então, à dissertação 6, e o correspondente dele está no parágrafo 19 do Como se deve escrever a história. Então, eu leio novamente em português e depois a tradução do professor Jacinto Lins Brandão. Essas belezas não são permitidas aos historiadores, que servem a musas, ou mais sérias ou mais severas, e não conhecemos nenhum que delas não tenha se abstido, se não for aquele homem, que Luciano diz, que empregou um livro inteiro para descrever a rédea e os bardos do cavalo de Velogeso. O outro livro, ainda maior, para representar as figuras que se viam no escudo de outro general de exército. Bom, no texto traduzido pelo professor Jacinto, está assim: um outro notável, pela capacidade oratória, também era semelhante a Tucídides, ou um pouco melhor. Descrevia todas as cidades, todas as montanhas, planícies e rios do modo mais claro e forte. Com efeito, o escudo do imperador foi descrito com dificuldade em todo um livro. As calças de Velogeso, ou o freio de seu cavalo, por Heracles. Então, aqui fica bem evidente que esse trecho é o correspondente. Agora, é claro que é sátira, porque ele está justamente no gênero baixo, fazendo o vitupério de maus historiadores. E o texto do Luciano, do Como se deve escrever história, ele é dividido basicamente em duas partes. A primeira, ele critica historiadores que são maus historiadores, e na segunda parte, ele então passa a dizer como são os historiadores perfeitos e como é que deve ser feita a escrita da história. Mas ele é uma sátira. E agora, nos séculos XVI ao XVIII, o Luciano é lido como um tratadista, ele é lido em chave séria. E o Pierre Lemoine não fica aquém disso, quer dizer, ele também participa dessa leitura do Luciano. Quer dizer, o valor que o Luciano tem é de um tratadista, quando a gente sabe que o Luciano é um autor de ficção. Então, eu tenho as referências aqui nesse último slide, que ficou um pouco bagunçado, principalmente do professor Jacinto Luiz Brandão, é, das histórias aqui que estudaram, dos estudiosos que estudaram, do próprio Lemoine, basicamente. Agora, é interessante também pensar que, eu tenho tempo ainda para falar, né, que essa ideia de tratados de arte histórica nos séculos XVII e XVIII, porque isso se alarga no mundo católico, ela é muito vinculada à ideia de razão de Estado, de espelho de príncipe, portanto, ela tem um uso prático para a boa governança. Portanto, ela tem imediatamente a função didática, que é do gênero tratado, o didático, mas ele tem um uso, tem uma aplicação. Portanto, eu acho que está dentro do interesse da semana de estudos clássicos e também pensando que é um modo de vida, né? Porque essa vida de corte, em que se lê tratados, em que se ensinam os príncipes como governar, isso também é um modo de vida. E o tratadista faz a ligação com a história sendo uma filosofia de exemplos. Então, também estaria dentro de uma ideia de filosofia da história. Então, é uma técnica, é uma arte, é um espelho de príncipe, prescreve a boa governança, ensina a viver, pensando sempre que eles, eu não estou preocupado hoje com Cícero, mas pensando sempre que esses jesuítas são ciceronianos. Então, o conceito de história deles é o da magistra vitae.
e é um Cícero moralizado catolicamente, assim como é um Luciano moralizado catolicamente. E aí é curioso a gente pensar, por exemplo, que eles, embora leem Luciano, eles se apropriam de modo a tornar o Luciano um autor de sátira, um autor sério. E mais grave do que isso, eu penso, eles se apropriam e valoram o Luciano, ah, instrumentalizando o Luciano, quer dizer, tornando o Luciano instrumental. Eu cheguei a dizer para os meus alunos no semestre passado, o segundo semestre do ano passado, num curso lá na UFRJ, no programa de pós-graduação em filosofia, que eu dei junto com o meu supervisor, o professor Henrique Fortuna Cairus, e tinha a presença da professora Tatiana, que essa instrumentalização torna quase que um Luciano para fins específicos. É como se a gente tivesse um Luciano instrumental. E com isso eu encerro, agradecendo a paciência de vocês e pedindo perdão por eu ter me atrapalhado aqui com a máquina. Ótimo, obrigado, Eduardo, pela apresentação. Eu, então, já de pronto, passo a palavra para o Hélio Pimentel Neto, que é doutorando em Letras Clássicas da FELESH, USP, e que vai falar sobre o seguinte tema: Contra Homero, a Contrafilologia de Erich Auerbach. A palavra é sua, Hélio. Boa tarde. Minha pesquisa de doutorado é sobre escravidão e gênero na Odisseia, só que essa comunicação ela é resultado de pesquisas que eu fiz para a disciplina de pós-graduação, Estilística, Crítica e História Literária em Erich Auerbach, ministrada pelo professor Samuel Titã, e para 2 aulas sobre Auerbach que eu dei nos cursos de épica homérica do professor Christian Werner. Eu vou ler aqui. Auerbach nasce em Berlim em 1892, em uma família rica de judeus assimilados. Ele estuda no prestigiado Ginásio Francês de Berlim, instituição fundada por refugiados huguenotes no século XVII e que oferecia uma educação de excelência nas tradições do humanismo e cosmopolitismo europeus. Auerbach inicialmente se forma em Direito, em 1913, e pouco depois se alista para lutar na Primeira Guerra Mundial, onde é ferido em combate. Os horrores inauditos daquela guerra tiveram grande impacto em Auerbach. Após a guerra, ele queria entender como a Europa de sua juventude, da Belle Époque, do romantismo tardio, da crença no progresso, como essa Europa que ele tanto admirava pôde afundar-se em um banho de sangue. Para isso, ele decide retornar à universidade e estudar filologia. À primeira vista, pode parecer estranha a escolha de estudar filologia para compreender as transformações do mundo contemporâneo. No entanto, o sentido dado por Auerbach à filologia era bastante amplo, e a filologia românica da época, e sobretudo nas mãos do Auerbach, também era uma disciplina preparada para fazer reflexões amplas. Para entendermos esse sentido, começo por considerações sobre o desenvolvimento da filologia no século XIX. Em 1795, Friedrich Wolff publica sua tese, Prolegomena ad Homerum, Introdução a Homero, obra que teve grande repercussão e que ficou marcada como momento de fundação da moderna filologia clássica. A análise rigorosa de Wolff da métrica das variantes textuais e do contexto histórico de estabelecimento do texto homérico tornou-se um modelo de ciência. Com a sua Altertumswissenschaft, ciência da antiguidade, Wolff forma toda uma geração de filólogos clássicos que vão dominar a academia alemã nas décadas seguintes. A filologia clássica consolida-se como a principal disciplina de humanas na Alemanha e é tomada como paradigma para a reforma modernizante das universidades alemãs, conduzida por Wilhelm von Humboldt no início do século XIX. Essa institucionalização das ciências e disciplinas modernas insere-se no contexto mais amplo da Revolução Industrial e dos processos de formação e modernização dos Estados nacionais. Desde o século anterior, com os primeiros românticos, cresce o interesse pela particularidade e diversidade dos povos e épocas, para além dos gregos e romanos clássicos. Com isso, a ideia de historicização da estética começa a se impor. Isto é, o entendimento de que as noções de belo, bom, sublime, elevado, trágico, não eram categorias absolutas, eternas e imutáveis, mas categorias históricas e relativas, que cada época e cada povo tinha seu próprio padrão de medida do que era belo. A busca romântica pela exaltação do espírito nacional, do povo e da língua nacional
legitima os novos estados nacionais e amplia o interesse pelas línguas e literaturas nacionais, pela literatura popular medieval, pelo romance. Com isso, surge também a filologia das línguas modernas, a Germanistik, a Anglistik e a Romanistik. Diferente da filologia clássica, que tinha a dignidade de seus objetos tida como auto-evidente, a filologia das línguas modernas só poderia surgir com o ascenso do povo, da nação, das línguas nacionais vulgares, como novos sujeitos da literatura. A filologia das línguas modernas, portanto, já nasce com um espírito historicizante. Ela é, desde seu início, moderna, nacional, histórica e comparada. Comparada aqui não significa perguntar se a canção de Rolando é tão boa quanto a Ilíada, ou se Shakespeare é tão bom quanto Sófocles, mas buscar entender a singularidade, a particularidade de cada autor, assim como se buscava o espírito particular de cada povo e de cada época. Auerbach diz que a própria disciplina dele, a filologia românica, começa a se desenvolver como um pequeno ramo da grande árvore do historicismo romântico. A filologia, como prática, surge na antiguidade para estabelecer, corrigir, preservar, comentar, explicar e transmitir os textos considerados importantes. Essa figura mais basal da filologia, centrada na edição e comentário de textos clássicos, continua sendo um fundamento importante da disciplina. Auerbach trata especificamente dessa figura na seção Explicação de Textos, de seu Manual de Filologia Românica, traduzido no Brasil como Introdução aos Estudos Literários. Ele comenta como as práticas escolares da estilística francesa e da explicação do texto, isto é, a explicação de um autor e de uma forma literária a partir da análise minuciosa de pequenos trechos, estavam sendo desenvolvidas e enriquecidas pelos romanistas de sua época. Essa figura da filologia é conservada por Auerbach em Mimesis. Embora ele chegue a análises bastante amplas, o ponto de partida de cada capítulo é sempre um trecho curto, citado no original, seguido de tradução e por uma análise que começa pelo texto e irradia para camadas cada vez mais amplas de interpretação, o autor, o gênero, a época. Ao longo dessas análises, a noção de filologia, o que ela é e faz, também se amplia, irradiando em diferentes direções e perspectivas. Auerbach se diferencia de seus colegas romanistas contemporâneos por incluir em suas análises elementos de sociologia e por relacionar o desenvolvimento histórico, social e econômico com o desenvolvimento das formas literárias, ainda que partindo sempre do texto e dessa figura mais básica da filologia. Essa noção expandida de filologia, Auerbach aprendeu do filósofo italiano Giambattista Vico. Escrevendo na primeira metade do século XVIII, Vico antecipou diversos elementos do historicismo romântico. No entanto, como Auerbach ressalta várias vezes, Vico se diferenciava dos românticos, porque seu interesse no particular se limitava àquilo que servisse para demonstrar os estágios típicos de evolução universal. Outro ponto de diferença importante é que, embora tanto Herder quanto Vico tenham chegado de forma independente à ideia de que os povos ou estágios primitivos eram caracterizados pela imaginação poética, Herder via essa época como uma de liberdade, lirismo e idílio, enquanto Vico encontrava na época da imaginação poética apenas o medo e o horror dos primeiros homens. A combinação entre a filosofia de Vico e o romantismo foi frutífera para Auerbach. As duas vertentes podiam se controlar e se fecundar uma à outra. Com efeito, Vico foi fundamental para Auerbach e o acompanhou por toda a sua carreira. Auerbach já havia estudado Vico em sua primeira graduação em Direito e dedicou-se ao pensador napolitano com mais afinco após a Primeira Guerra. Nos anos 20, Auerbach traduziu parcialmente para o alemão A Ciência Nova, principal obra de Vico, e o livro de Benedetto Croce sobre Vico. Vico era professor de retórica, e sua contribuição para a filologia, em especial para a ideia de filologia de Auerbach, é bastante relevante. Vico buscou contrapor seu racionalismo cartesiano, que dominava em sua época e que elegia a matemática como modelo para a filosofia. Partindo de uma velha proposição teológica, Vico argumentou que os homens teriam mais sucesso dirigindo seus esforços para a investigação das coisas criadas por eles mesmos, isto é, a história, o direito, as línguas, as artes, a economia, em suma, tudo aquilo que ele chama de il mundo delle nazioni, e não investigando a natureza, criada por Deus. Assim, contra a teoria dominante em sua época, que defendia o caráter absoluto e imutável da natureza humana, Vico afirmou a natureza humana dos homens como natureza histórica, criada por eles mesmos e sujeita a constantes modificações.
O modo privilegiado de investigação desta natureza humana histórica é a filologia. Como coloca Auerbach, abre aspas, citação 1. Vico opõe a filologia à filosofia. É tarefa do filólogo explorar o que as pessoas acreditam ser verdadeiro em cada estágio de seu desenvolvimento, e o que, portanto, serve como uma base para suas ações, instituições e expressões. Isto ele chama certum, o certo ou estabelecido. O certum está sujeito à mudança histórica. A filosofia, contudo, explora a verdade absoluta e imutável, verum. Ora, na obra de Vico, nós não conseguimos ver essa verdade absoluta ou imutável, a qual nunca aparece na história. Apenas na totalidade da história, a verdade, e apenas pela compreensão de todo o seu curso, pode-se obtê-la. Assim, a verdade que a filosofia está buscando parece estar ligada com a filologia, que explora o certo a particulares, bem como sua continuidade e conexão. Esta conexão, o curso completo da história humana, La comune natura della nazione, é o objeto da obra de Vico, a qual pode, portanto, ser chamada de uma filologia filosófica, bem como de uma filosofia filológica. Esta é a ideia de Vico, a qual eu aprendi dele. Fim da citação. Portanto, Auerbach incorpora em sua visão de filologia essa filologia filosófica, histórica e social de Vico, uma espécie de filologia total. Mas, para que se torne uma contrafilologia, falta ainda o elemento da presentificação. Como mencionado, os românticos admiravam a multiplicidade das formas históricas e estéticas como manifestações da infinita variedade do divino. Consolidou-se com isso a perspectiva de que os fenômenos artísticos devem ser compreendidos pelos pressupostos de seu próprio tempo, e não por critérios absolutos, eternos e imutáveis do que é belo, bom, elevado, sublime. Nos séculos XVIII e principalmente XIX, a ampliação do conhecimento de obras artísticas do Oriente, da Idade Média Europeia, da Antiguidade Oriental, bem como o aumento das viagens e pesquisas e o desenvolvimento dos meios de comunicação e de reprodução de imagens, levaram a um alargamento dos horizontes estéticos, o que impossibilitou a manutenção de um padrão estético único, prescritivo e dogmático. Como coloca Auerbach, abre aspas, citação 2, a revolta contra o classicismo francês arruinou definitivamente a concepção estética do modelo único a ser obedecido. Fez-se, nesse momento, uma descoberta da mais alta importância, a de que a beleza e a perfeição artística não haviam sido realizadas uma única vez apenas na antiguidade greco-latina, e sim que cada civilização, cada época e cada povo tinha sua própria individualidade e sua própria forma de expressão, capaz de produzir obras de suprema beleza em seu gênero. Cumpria, por conseguinte, considerar as obras das diferentes épocas e civilizações com uma compreensão íntima dos dados históricos e da individualidade que são próprios a cada uma delas, sem julgá-las de acordo com princípios absolutos e exteriores. Fecha aspas. Auerbach considerava decisiva essa abordagem estética inaugurada pelos pré-românticos e românticos, a qual ele chama de perspectivismo histórico ou perspectivismo estético. Em uma metáfora um tanto gasta, Auerbach dirá que o perspectivismo histórico é a revolução copernicana das humanidades. Assim, tudo que vem antes dos primeiros românticos aparece para ele como pré-científico, como uma falsa erudição, pois normativa e estreita. Esse perspectivismo historicista, que surge primeiro na crítica estética, é seguido pelo historicismo geral. Alia-se a isso o desenvolvimento histórico real, que impunha a adoção do perspectivismo, do historicismo. Mannheim dirá que não foi a historiografia que nos fez historicistas, mas o próprio processo histórico. Enquanto que no início da Era Moderna, o alargamento dos horizontes com o Renascimento e as navegações foi contido pela admiração pela antiguidade clássica, a massa crescente de fenômenos históricos e estéticos a partir do século XVIII exigiu a ampliação também dos horizontes teóricos. Assim surge também uma nova concepção de história, ou, para Auerbach, surge uma verdadeira concepção de história. No segundo capítulo de Mimesis, onde compara Petrônio com o Novo Testamento, ele contrapõe a historiografia antiga à historiografia praticada desde o começo do século XIX. A historiografia antiga trabalha com categorias moralistas e imutáveis, completamente incapazes de dar conta dos fenômenos históricos, como as categorias sintético-dinâmicas da historiografia em sentido moderno. Essa concepção de história aparece na literatura, sobretudo a partir do realismo francês, tratado nos capítulos 18 e 19 de Mimesis.
Ali, com Stendhal, Balzac, Flaubert, irrompem claramente na literatura as forças históricas contemporâneas, as massas, a indústria, os contatos cada vez mais intensos e rápidos entre diferentes partes do mundo. O melhor exemplo da explosão desse novo tempo histórico imanente e acelerado é a Revolução Francesa. Diferentemente da Reforma Protestante, que também agitou política e violentamente as massas, a Revolução Francesa se caracteriza pelo tempo muito mais rápido de sua difusão, pelo alcance maior de seus efeitos em virtude dos desenvolvimentos nos meios de transporte e comunicação. Os acontecimentos se espalharam de forma muito mais rápida e uniforme. Desde então, como coloca Auerbach, abre aspas, citação 3, quem quer que pretenda dar conta de sua vida real e de seu lugar na sociedade é obrigado a fazê-lo sobre uma base prática muito mais ampla e dentro de um contexto muito maior do que no passado. E ainda estar sempre ciente de que o solo social em que pisa não se mantém em repouso um só instante, pois se modifica sem parar em razão de incontáveis abalos. Fim da citação. Aqui se desenha mais nitidamente o que Auerbach entende como tarefa da filologia, isto é, tornar os indivíduos conscientes de si mesmos como participantes da história, como coloca Auerbach, abre aspas, citação 4. Pois a história é o único objeto em que os homens se apresentam a nós por inteiro, entendendo-se por objeto da história não apenas o passado, mas o progresso dos acontecimentos em geral, incluindo-se assim o presente vivido. A história imanente dos últimos milênios, da qual se ocupa a filologia enquanto disciplina histórica, é a história da conquista da autoexpressão humana. Ela abrange os documentos do avanço violento e aventuresco dos homens rumo à consciência de sua condição e à realização de suas possibilidades intrínsecas. Fecha aspas. Quando os fundamentos do historicismo, isto é, as ideias de que as épocas e sociedades devem ser julgadas segundo seus próprios pressupostos, de que há uma variedade de desenvolvimentos históricos particulares em constante mobilidade, e de que cada época é uma unidade estruturada em si mesma, cuja essência se reflete em suas diversas manifestações, quando estes fundamentos são aplicados para a compreensão do presente histórico, também este presente aparece em movimento, como um desenvolvimento incessante e dotado de particularidade própria, ou seja, o presente aparece como parte da história. A inclusão do presente na história, a historicização do próprio presente histórico, tem como reverso a presentificação do passado. Assim, a leitura de Auerbach de textos tão antigos como a Odisseia e a Bíblia é determinada também pelo contexto em que ele próprio escreveu. Por mais que Mimesis trace uma história cronológica da literatura ocidental, começando pelas antigas epopeias e chegando ao modernismo do século XX, essa determinação aparece já desde o primeiro capítulo. Contrapondo a estrutura linear da lenda antiga à estrutura contraditória da história, Auerbach afirma que são raros os momentos em que a história aparece de forma unívoca, como no momento de escrita do livro, isto é, a Segunda Guerra Mundial. Mimesis foi escrito no exílio, em Istambul, entre maio de 42 e abril de 45, e publicado no ano seguinte. Quando o livro começa a ser escrito, a guerra estava longe de ser decidida. Com isso, a filologia de Auerbach assume uma nova figura, que James Porter chama de contra-filologia, isto é, uma filologia politicamente engajada, mobilizada na luta contra o nazismo. Com a ascensão do nazismo em 33, a história do presente vivido assumiu contornos sinistros. Neste momento, como coloca Porter, abre aspas, citação 5. Neutralidade não era uma opção. No processo, os próprios objetos de estudo eram transformados. O significado não era mais um luxo teórico. Vidas e não apenas carreiras estavam em jogo. A filologia foi forçada para fora de seus bastiões disciplinares e foi alistada nas novas tarefas políticas e ideológicas. Urgência, desespero e extremismo poderiam ser sentidos em ambos os lados dos debates. Em suma, a filologia foi retirada da sala de seminários e levada para as ruas. Ela se tornou intensamente política. Ela voltou sua face para o presente. Fim da citação. A leitura realizada por Auerbach no primeiro capítulo de Mimesis, segundo a qual Homero aparece como superficial e linear e o Antigo Testamento como profundo e complexo, era um tapa na cara dos filólogos nazistas. Um texto judeu aparecia como superior e mais importante para o desenvolvimento da expressão ocidental
do que os poemas homéricos, que os nazistas exaltavam e dos quais tentavam se apropriar. Outros autores e autoras também produziram leituras radicais e politizadas dos poemas homéricos durante a Segunda Guerra. Ulisses, ou Mito e Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, da Ilíada, de Raquel Bespaloff, e A Ilíada, ou Poema da Força, de Simone Weil, são todas leituras contrafilológicas da poesia homérica. São leituras desencantadas e desencantantes, nas quais os poemas de Homero não aparecem mais como eterno modelo de elevação épica, mas sim como objetos de arte contraditórios e abertos, isto é, objetos históricos. Em um momento de duplo perigo, perigo de extermínio físico dos próprios autores e perigo de apropriação da tradição literária ocidental como instrumento a serviço da dominação, estes autores e autoras destacaram os elementos de violência, dominação e opressão, presentes nos poemas homéricos, mas normalmente ignorados ou escamoteados em leituras e interpretações mais tradicionais. Estes outros autores e autoras eram, como Auerbach, todos judeus, mas diferente de Auerbach, nenhum deles era especialista em filologia, eram todos filósofos. Partindo de pressupostos diferentes, cada um chegou a resultados diferentes em suas leituras. No entanto, eles estavam todos animados pelo mesmo espírito contrafilológico, pela mesma necessidade urgente de presentificação. Com isso eu encerro. Muito obrigado. Obrigado, Hélio, pela apresentação. Então eu passo para o nosso último ministrante da mesa, que é o Leonardo Camargo da Silva, doutorando em Filosofia da Unifesp, e que vai apresentar um trabalho intitulado O Filólogo Ideal em Nietzsche, a Antiguidade como Ferramenta de Valor Crítico na Modernidade. A palavra é sua, Leonardo. Boa noite, muito obrigado. Vou aqui transmitir também o meu texto. Bom, primeiramente, cumprimento os colegas da mesa, muito bom ouvir vocês, e, enfim, iniciar um diálogo também aqui. Bom, isso aqui é um dos primeiros movimentos aqui da minha pesquisa de doutorado, né, e quero compartilhar então aqui com vocês. Eu vou seguir o fio do texto para que eu não me perca no tempo, e enfim, a gente faz o diálogo em seguida. Friedrich Nietzsche não é um filósofo de formação. Depois de seus anos de estudos de filosofia, de filologia clássica na escola de Pforta e nas universidades de Bonn e Leipzig, Nietzsche lecionou na Universidade da Basileia e no Pedagogium entre 1869 e 1879. Durante 10 anos, além de encarregar-se do ensino da língua e literatura gregas, Nietzsche pergunta-se sobre a natureza e a finalidade dos estudos clássicos diante das condições da existência humana na modernidade. Essa reflexão, que é primeiramente uma autoanálise de seu percurso, de sua formação clássica e de seu trabalho como filólogo e professor, também encontra lugar nas discussões, questões e proposições que vimos ao longo dessa semana de estudos clássicos da FEUSP. Para reconstruir essa reflexão, recorre-se aqui a 2 textos que integram o legado do professor Nietzsche e permanecem ainda pouco conhecidos. Primeiro, a aula inaugural, intitulada Homero e a Filologia Clássica, proferida em maio de 1869, e o curso Enciclopédia da Filologia Clássica, Introdução ao seu Estudo, ministrado no semestre de verão entre abril e setembro de 1871. Em ambos os textos encontra-se a posição de Nietzsche acerca do lugar da filologia na cultura e da exigência por uma filologia orientada por uma visão de conjunto da antiguidade. No final do século XIX, a filologia como ciência da antiguidade, a Alternationswissenschaft, que faz referência aqui ao Wolff, citado pelo Hélio mais cedo, apresenta-se como uma produção científica massiva e especializada, a qual dispensa aos seus objetos de estudo uma abordagem historicista, tornando a antiguidade assunto de interesse restrito aos especialistas e de pouca relevância cultural. Em sua conferência, Nietzsche segue a estratégia de tomar Homero, figura central do cânone clássico, como exemplar a partir do qual pode colocar questões à prática filológica de seu tempo.
Nietzsche defende o caráter interdisciplinar de seu ofício. Eu cito Nietzsche aqui na Conferência Homero e a Filologia Clássica. A filologia é, de certo modo, emprestada de outras ciências e fermentada como uma poção mágica a partir de sucos, metais e ossos dos mais estranhos. Fim de citação. Para o professor da Basileia, a filologia resulta de estudos históricos, linguísticos e etnológicos, não constituindo-se ao modo das ciências tipicamente modernas, sendo mais uma tendência científica, diz Nietzsche, isto é, uma atividade estruturada com vistas à objetividade, ao rigor analítico, à crítica das fontes, mas atravessada ela mesma pela hermenêutica e, por isso, pela interpretação. Segundo a avaliação de Nietzsche, a pretensão historicista da ciência da antiguidade não se sustenta, uma vez que o ofício do filólogo reside na reunião de documentos distintos e estranhos entre si, vestígios de um passado ausente a ser reconstituído e representado, o que só pode dar-se à força de uma certa atividade artística, donde explica-se a referência à filologia a partir da metáfora da poção mágica. A prática filológica dá-se, portanto, na visão de Nietzsche, por um elemento artístico imperativo de base ético-estética, cuja tarefa consiste em, a partir de uma série de antiguidades, e aqui sejam os documentos da cultura material ou os textos da literatura, as várias civilizações antigas, o filólogo faz o quê? Ele erige a chamada antiguidade clássica, com a pretensão e o propósito de desenterrar dos escombros o mundo ideal e confrontar a atualidade, o espelho do clássico e eternamente exemplar. Fim de citação. Eis a posição nietzschiana acerca do lugar da filologia na cultura. Considerando sua dimensão pedagógica e, por isso, ética, a prática filológica deve dar a conhecer a antiguidade desde sua diferença em relação à modernidade, com a finalidade de, a partir de uma dimensão estética, confrontar a precariedade e a privação modernas ao ideal clássico. Em outras palavras, a tarefa que Nietzsche propõe a si e à filologia de seu tempo é a mesma que ele vai perseguir em toda a sua obra filosófica, o acesso ao mundo antigo. Em sua tomada de posição, Nietzsche compreende o estado contemporâneo da filologia como produto da atitude da modernidade frente à antiguidade clássica, a qual teria sua raiz na oposição entre ciência e arte. De um lado, ele veria os paladinos da ciência, que compreendem o helenismo com o ponto de vista ultrapassado, e a filologia como inútil perda de tempo, e veem os filólogos como topeiras. De outro, ele encontra os artistas, os poetas, os músicos, os dramaturgos, os literatos em geral, que percebem a espada da barbárie, uma expressão do Nietzsche, né, que avança com o historicismo e a ideologia do progresso, e estes, os artistas, acusam a filologia de fragmentar o ideal clássico. Embora Nietzsche aproxime-se desta avaliação última dos artistas, não poupa críticas a seus estritos defensores. Pois, se a filologia, ao desenterrar dos escombros da antiguidade, acaba por expô-la à fragmentação, os modernos artistas enterram-na e cobrem-na de íngremes preconceitos, transformando-a num monte de cinzas e escória, sob o pretexto de preservar sua grandiosidade. Em suma, Nietzsche avalia que, na oposição entre ciência e arte, a filologia, em sua época, tem sido conduzida à autonomização e à tecnicização, convertendo-se em fim em si mesma, que concorre para a fragmentação do ideal clássico da antiguidade greco-latina. Segundo Nietzsche, nesse estado de coisas, a corporação dos filólogos cinde-se em desavenças de natureza puramente doméstica. A filologia torna-se vesga entre uma espécie de veneração da helenidade e uma reconstituição técnica do passado. No entanto, o que interessa ao jovem filólogo da Basileia são os efeitos dessa crise sobre a relevância da antiguidade no terreno da cultura. Encapsulada pelos artistas em ficções, fantasias, preconceitos grosseiros, a antiguidade torna-se mero artigo de contemplação. Esquadrinhada pelos filólogos ciosos de sua ciência, reduz-se a comparações, classificações, formas linguísticas, leis morfológicas,
simples objeto de estudo. Em ambos os casos, a antiguidade torna-se inócua e vazia, incapaz de influir no terreno da cultura e, em última medida, da Bildung, da formação. E aqui peço licença para citar mais longamente o Nietzsche, né? Sempre perderemos o maravilhoso elemento formador, o aroma genuíno da atmosfera antiga. Esqueceremos aquele saudoso estímulo que, com o poder do instinto, com o mais gracioso auriga, conduz nosso sentir e fruir aos gregos. Fim de citação. Este é o diagnóstico nietzschiano acerca dos estudos clássicos de seu tempo. Apesar de ocuparmos-nos e ensinarmos sobre a antiguidade, essa já não cumpre uma função formativa, mas podemos dizer hoje apenas informativa. A imagem do filólogo ideal aparece como proposição de Nietzsche para lidar com esse diagnóstico. Nietzsche postula que a formação do filólogo ideal dá-se a partir da integração de 3 impulsos. O primeiro, a inclinação pedagógica. O segundo, a alegria na antiguidade. E o terceiro, o puro desejo de saber. Cada um desses impulsos, sem a devida integração no indivíduo, daria origem a uma espécie de caricatura do filólogo. E aqui a gente expõe em 3 aqui, né, seriam casos, né? Bom, a inclinação pedagógica daria origem ao professor de idiomas, que, nesse caso, incapaz de discernir entre o meio e o fim de sua prática pedagógica, privilegia o ensino em detrimento da formação. A alegria, o prazer com a antiguidade, daria origem ao colecionador de arte ou antiquário, marcado pelo vivo sentimento da diferença entre antigos e modernos, entre os helenos e os não helenos, mas que confunde a antiguidade com a beleza e o prazer que a contemplação de seus objetos lhe proporciona. E, por fim, o puro desejo de saber, isoladamente, produz o erudito, o mais frequente entre os filólogos e onipresente nas instituições de informação, segundo Nietzsche, o qual define-se pela servidão à ciência que converte-se em mera erudição, a qual concorreria para Nietzsche na separação entre a antiguidade e o clássico. Isto é, a antiguidade vê-se privada das dimensões que são alheias à ciência, mas fundamentais à Bildung. Para Nietzsche, o processo de formação do filólogo deve integrar esses impulsos na imagem do filólogo ideal. Como afirma Santini, eu cito aqui, unidos e equilibrados, esses impulsos, podem fazer nascer uma experiência completa e frutuosa para o filólogo clássico, que será, ao mesmo tempo, o curador, o conhecedor da antiguidade e o professor capaz de comunicar o fruto de seu saber. A imagem nietzschiana do filólogo ideal identifica-se com a capacidade de compreender e ensinar o valor do clássico da antiguidade. Nas palavras de Nietzsche, é que eu cito, para ser um pedagogo, no sentido elevado do termo, faz falta apreender o clássico. Fim de citação. O pesquisador da Altertumswissenschaft, da ciência da antiguidade, tem acesso a uma massiva quantidade de dados fornecidos pelas diversas ciências que auxiliam seu trabalho. Mas sua autêntica atividade pedagógica decorre de estar imbuído das dimensões éticas e estéticas da antiguidade, a partir das quais pode erigir aquele mundo ideal, espelho do clássico e eternamente exemplar. Em suma, o autêntico filólogo clássico é formado, para Nietzsche, pelo classicismo dos antigos. No prefácio do curso, da enciclopédia, Nietzsche apresenta a seguinte definição de clássico, eu cito. Desde o Renascimento, chamam-se clássicos os escritores romanos de Cícero a Augusto, e em sentido mais amplo, todos os escritores gregos e romanos. Antiguidade clássica, que toma o primeiro lugar na série das antiguidades. Há aqui um juízo estético. Fim de citação. No decorrer de seu curso, como observa-se pelo exposto, Nietzsche opera o deslocamento entre um significado de matiz técnico-analítico para uma concepção ético-estética da noção de clássico. Clássico não apresenta-se como um fim em si mesmo,
seja como objeto de investigação, a partir do qual estabelece-se a crítica literária, seja como objeto de contemplação, no qual busca-se uma fuga do moderno. Ao contrário, ao constituir-se como juízo estético, o clássico torna-se referencial para a crítica da modernidade. Valor a partir do qual o jovem Nietzsche tenciona submeter a modernidade à avaliação da antiguidade e abrir espaço à formação pela experiência do classicismo. A filologia nietzschiana tem a formação como sua tarefa máxima. E aqui cito Nietzsche mais uma vez. É preciso ser o professor ideal, docente e difusor dos materiais da cultura, intermediário entre os grandes gênios e os gênios novos que estão chegando a si, entre o grande passado e o futuro. Fim de citação. Perdão, continua aqui ainda. Sua tarefa consiste, antes de tudo, em ser um bom professor de instituto. Agora sim, fim de citação. Na perspectiva de Nietzsche, o autêntico filólogo define-se pelo compromisso com a Bildung, devendo convencer a juventude da importância do classicismo, ser um intermediário do clássico, uma ponte entre o passado e o futuro. Interessa ao filólogo da Basileia o acesso ao mundo antigo como condição da experiência de formação, pois, uma vez que o contato com a antiguidade é formativo por si só, o filólogo deve pôr-se a si mesmo e a outros diante do clássico. E aqui, mais uma vez, cito o Nietzsche, tomo a liberdade de citar aqui um texto mais longo. O mais importante e o mais difícil consiste em deixar-se penetrar pela antiguidade. Com amor, e aqui o grifo é meu mesmo, experimentar suas diferenças para com ela. Só então pode ser educado pela antiguidade. O menino tem que amar a seu pai, se este deve educá-lo. E só então chegará a ser um erudito verdadeiramente produtivo. Só do amor nascem as visões mais profundas. Fim de citação. Na passagem citada, Nietzsche apresenta o fruto maduro da experiência do clássico por parte do indivíduo que unificou e harmonizou os três instintos que há pouco falávamos. O instinct de la classicité, o instinto do classicismo. Esse é o fruto maduro, né? O que consiste esse fruto, né? Consiste na percepção natural da diferença entre a modernidade e a antiguidade, isto é, no reconhecimento da fragmentação moderna diante da percepção da integração e da totalidade do antigo. Cito aqui Nietzsche. A leitura dos antigos nos apresenta o homem antigo de um modo muito mais manifesto do que os livros modernos nos apresentam ao homem moderno. Fim de citação. A partir disso que chama aqui de experiência da diferença, Nietzsche situa o filólogo diante do problema da recepção dos antigos, isto é, do acesso ao mundo antigo pela modernidade. No curso de 1871, Nietzsche apresenta 3 vias de cultivo para esta recepção que é fundamental a ele para a Bildung, para a formação. Primeiro, a leitura dos grandes modernos. Segundo, a prática das artes. Terceira via, a contemplação da arte antiga associada à leitura dos clássicos. A primeira via insiste na defesa da mediação do que ele chama de grandes modernos, tais como Winckelmann, Lessing, Schiller e Goethe, os quais, para Nietzsche, cultivaram em si mesmos a nostalgia pela antiguidade e tornaram possível experimentar, a partir de suas obras, o que é a antiguidade para o homem moderno. Na evidência da falta, na revelação da precariedade da condição moderna. A segunda via, pode-se dizer, desenvolve-se a partir da escola da primeira. Ao travar contato com os grandes modernos, o indivíduo aplica sobre si mesmo a normativa de cultivar-se, formando-se a si mesmo por meio do exercício nas mais diversas artes, de maneira que essas lhe formem o caráter, tornando-se ferramentas no processo de autoformação ético-estética. Por fim, se a primeira via traz a mediação dos grandes modernos, a terceira insiste que a formação dá-se pela frequência à mesma escola daqueles. A experiência do clássico da antiguidade a partir das obras dos antigos.
professor de filologia da Basileia cita exemplos bem concretos. As tragédias, as historiografias de Tácito e Salustio, os discursos de Cícero, a épica de Homero, as crônicas de Heródoto acerca das guerras médicas. Neste caminho dos modernos, pelas artes, até os antigos, Nietzsche coloca o problema da recepção não nos termos da mera imitação da antiguidade, mas da apropriação do ideal clássico. E aqui já vou me encaminhando ao fim. Cito mais uma vez o Nietzsche. Tão cedo se aproxima interiormente da antiguidade, o filólogo experimentará o impulso pedagógico e sentirá o desejo ardente de ser um verdadeiro erudito. Neste estado, já está maduro para os estudos da filologia. Em primeiro lugar, tentará orientar-se, então, no conjunto. O mais importante, então, é fazer a experiência do que significa apropriar-se realmente dos antigos. Neste momento, tudo depende de um bom método e de uma adequada orientação, mas, sobretudo, de um esclarecimento das próprias intuições fundamentais. Fim de citação. O filólogo não conhece a antiguidade em si mesma, mas acessa-a pelos modernos. O espelho do clássico eternamente exemplar, a antiguidade, não deve ser simplesmente imitada, mas revelar a modernidade a si mesma. O ideal clássico torna-se ferramenta de crítica da modernidade, possibilitada pela experiência da diferença, a partir da qual manifesta-se a falta e a precariedade da condição moderna. Como afirma Nietzsche na Segunda Extemporânea, um outro texto deste mesmo período em que ele era professor na Basileia, eu cito: "Não saberia que sentido tem a filologia clássica em nossos dias, senão o de intervir extemporaneamente, isto é, contra a época, sobre a época e a favor de uma época futura." Fim de citação. A filologia, assim como a filosofia, permanece para Nietzsche, e aqui concluo com as palavras do próprio Nietzsche, permanece sempre um meio para transfigurar a própria existência e a da juventude que está crescendo. Queremos aprender dos gregos e queremos ensinar com seus exemplos. Esta deve ser a nossa tarefa. Muito obrigado. Obrigado a você, Leonardo. Queria agradecer a todos, então, pelo rigor aí no tempo, né? A gente realmente...